Fala pessoal, vamos retornar aqui ao nosso curso de auditoria. Pessoal, um assunto que é visto como um dos mais difíceis da auditoria. Na realidade, não é tão difícil assim. Já adianto a vocês, tem uma lógica. Se você aprender a lógica, professor, então tem uma sequência, uns passos a serem seguidos. Se eu seguir, a chance de você acertar é máxima, independentemente se a questão for múltipla escolha ou certo e errado. E a gente vai passar as informações mais recorrentes, ou seja, existe uma lógica. Muitas vezes a gente trabalha, tem algumas questões, alguns assuntos que não tem muita lógica, mas isso aqui tem. Eventos subsequentes, NBCTA 560 R1. Trata de quê? Dos eventos posteriores à data das demonstrações contábeis e fatos que chegaram ao auditor após a emissão do seu relatório. Então a gente vai perceber que os eventos subsequentes, o auditor está trabalhando, normalmente ele verifica, analisa um exercício, ou seja, se eu estou verificando as demonstrações contábeis ali de 2021, então o último dia é a referência. Professor, então existe um prazo para finalizar bem? O corte é 31/12, via de regra, né? Então o comum, o correto. Então, ao fim das demonstrações, a data das demonstrações contábeis, 31/12, até a entrega efetiva do meu relatório e depois, posteriormente, publicação das demonstrações contábeis junto com o relatório de auditoria, que é o que exige as normas de estrutura de relatório financeiro aplicável, é que podem acontecer alguns eventos que possam, de certa forma, interferir na entidade. Por exemplo, perder um fornecedor importante, receber um calote de algum cliente, vamos dizer assim, bom cliente, um dos melhores clientes. Isso pode impactar nos resultados da entidade. Se isso acontecer, a entidade tem que fazer as divulgações dessas informações, normalmente por meio de notas explicativas. Então é feito vamos dizer assim, a divulgação dessas informações. Além disso, segundo a NBCTA 580, é necessário também a entidade emitir uma representação formal quanto aos eventos subsequentes, ou seja, reduzir a termo que os eventos subsequentes que precisavam ser ajustados, foram ajustados e foram divulgados de maneira correta, tá bom? Vamos seguir a agenda segundo, bem simples, direto e objetivo, só um tópico: eventos e transações subsequentes em conformidade com a NBCTA 560. Então, nós vamos tratar dos eventos subsequentes, que é a norma que trata sobre esse tema. Mas, em primeiro lugar, vamos falar aqui, vamos mencionar a definição pura e simples do que vem ser eventos ou transações subsequentes. São eventos posteriores à data das demonstrações contábeis e fatos que chegaram posteriores à emissão do relatório de auditoria. Então, eventos subsequentes são eventos ocorridos entre a data das demonstrações, 31/12, e a data do relatório do auditor independente, e fatos que chegaram posteriores ou após a data do relatório de auditoria. A ideia é de você, na hora que bater o olho, por incrível que pareça, muitas questões saem somente com a definição do que vem ser eventos subsequentes. E quais são os momentos dos eventos? Nós temos 3 momentos. Eu tenho o momento 1, o momento 2 e o momento 3. Momento 1, posteriores à data das demonstrações e antes da emissão do relatório de auditoria. Momento 1, momento 2, posteriores à emissão da opinião da auditoria e anterior à data de publicação das demonstrações. E item 3,
posteriores à data de publicação das demonstrações. Esses 3 momentos, tem algumas questões que envolvem a definição e você tem que escolher uma que se encaixa, porque às vezes vem literal ou não, mais interpretativo, e você sabendo desses 3 momentos, você não consegue se confundir. Para não ficar em dúvida com relação às chamadas datas, data disso, data daquilo, data das demonstrações, data do relatório, data da publicação, a gente trouxe para vocês definições, e eu sempre digo, quando se estuda norma, as NBCTA, normas brasileiras de contabilidade técnica, de auditoria independente, você tem que buscar as definições. Então nós vamos tratar, isso cai, professor, na resolução de questões, provas recentes, prova da FGV, cobrando essas definições. Eita, professor, então a gente tem que decorar, aprender, pescar, fazer qualquer coisa, mas dá um jeito de levar essa informação para a tua prova. Data das demonstrações é a data do encerramento do período coberto pelas demonstrações, 31/12. Data da aprovação das demonstrações, data em que todos os quadros que compõem as demonstrações contábeis foram elaborados e que aqueles com a auditoria reconhecida afirmam que assumem a responsabilidade por essas. Data do relatório é a data final do trabalho, é no momento em que o auditor entrega o seu relatório. Data da divulgação das demonstrações é a data que o relatório do auditor independente e das demonstrações são disponibilizadas para terceiro. Ora, então, a publicação das demonstrações vai junto com o relatório, isso mesmo. Então, essas datas, já adianto que a segunda não faz parte de referências para eventos subsequentes. Às vezes tem pegadinhas. As bancas citam ela, a FCC gosta demais de citar, mas a gente não utiliza. A FGV também, data da aprovação, só mesmo o conceito, mas ela não é data de referência. Quem é data de referência? Exatamente referência de quê, professor? Referência para definir os momentos das minhas transações e eventos subsequentes. Bem, informação importante é a informação que vira mapa mental, mais outro mapa mental, para ilustrar os 3 momentos ou situações dos meus eventos subsequentes. Primeiro, evento ocorrido entre a data das demonstrações contábeis e a data do relatório, momento 1. O 2, fatos que chegaram ao conhecimento do auditor após a data do relatório, mas antes da divulgação, e fatos que chegaram ao conhecimento do auditor independente após a divulgação. Pessoal, as questões mais difíceis que tiver do assunto tratam de um desses momentos. Sempre assim. Via de regra, quando o auditor termina o trabalho dele, não espera que ele, de boa, ele não vai aplicar nenhum procedimento. Entretanto, se houver um fato que ele tornou conhecimento, ele vai tomar algumas atitudes. Sempre. Ele está ali trabalhando, passou de 31/12, antes de emitir a opinião dele, alguns fatos que chegaram ao conhecimento dele, que se ele tivesse conhecimento naquela data, ele poderia modificar a opinião dele. O que ele vai fazer? Tem uma sequência a ser seguida, e ela se repete nos 3 momentos. No primeiro momento, o que ele faz? Qual a atitude? Então, o que é cobrado muito em prova? Um desses momentos, primeira coisa, o que se cobra muito nesse assunto? E a gente trouxe de maneira bem objetiva. Se você for fazer leituras da norma bruta, é chata, é antipática, é difícil. Ah, professor, pois então não quero que você fique estudando por norma, não. Nesse assunto aqui, fique atento só nas nossas explicações, tá bom? Então, nos 3 momentos eu vou ter que entender o par e passo, o que o auditor deve fazer. Mas você tem que entender a definição de eventos e transações subsequentes, os momentos e quais são as atitudes que o auditor deve fazer quando se deparar com um desses momentos. Então, via de regra, o auditor não faz nada
Ele não tem a obrigação de fazer nenhum procedimento. Mas se chegar um fato ao conhecimento dele, um fato chegou ao conhecimento do auditor, que se ele tivesse conhecido antes de emitir a opinião, ele poderia modificar sua opinião, aí ele vai tomar algumas atitudes. Bem, ele chega tranquilo, auditor, ele tem que chegar tranquilo, não precisa chegar modificando a opinião, renunciando ao trabalho, brigando com a administração, não. Ele indaga a administração, ele conversa, ele leva um papo. Tira vamos dizer assim, fala com a administração para ela explicar por que aconteceu aquele evento, qual é a atitude dela. E ele vai alertar que tem que modificar aquele assunto. E se ela disser, não, eu vou modificar, depois ele vai aplicar os procedimentos de auditoria para saber se de fato foram corrigidas, aquelas informações foram divulgadas, foram apresentadas. É isso que o auditor tem que fazer. E na pior das hipóteses, dá ênfase por meio... Na realidade, não é na pior das hipóteses, não. Esse fato, se for relevante, ele chama atenção por meio de nota explicativa. A entidade faz esse ajuste, divulga por meio de nota explicativa, e o auditor, ele emite uma opinião sem ressalva, mas com a ênfase. Parágrafo de ênfase serve para chamar a atenção de um fato que foi divulgado ou apresentado. Essa é a sequência. Praticamente, o assunto gira em torno desse modus operandi, dessas atitudes a serem tomadas pelo auditor. Vai existir uma situação em que o auditor solicitou, não exige, não determinou que a entidade tome providências para corrigir e ela disse, não vou. Então, na pior das hipóteses, agora sim, na pior das hipóteses, o auditor vai procurar um amparo jurídico, ou seja, uma assessoria jurídica, para que a entidade não faça uso do relatório dele, já que ela não quis fazer as alterações por ele sugeridas. Gente, o que eu falei aqui, a gente vai fazer só leituras agora. Eu preparei vocês um spoiler, né? Somente para dizer que o assunto se resume a essas atitudes. Vamos ao primeiro momento. Eventos ocorridos entre a data das demonstrações e a data do relatório. O auditor independente deve executar procedimento de auditoria para obter evidência apropriada e suficiente de que todos os eventos ocorridos entre a data das demonstrações e a do seu relatório, elas que precisam ser ajustadas ou divulgadas, foram identificadas. Não se espera, contudo, que o auditor execute mais procedimentos ou procedimentos adicionais para assunto para os quais os procedimentos de auditoria anteriormente aplicados forneceram conclusões satisfatórias. Forneceu conclusões satisfatórias, tudo bem, essa é a regra. O auditor não faz nada, não se espera que ele precise aplicar mais procedimento ou procedimentos adicionais. O auditor independente deve executar procedimentos exigidos no item anterior para cobrir o período entre a data das demonstrações e a data do seu relatório, o mais próximo possível. Ele deve levar em consideração a avaliação do meu risco. O que é o risco? Risco de auditoria. Risco do auditor emitir uma opinião inadequada quando contém situações relevantes. Para determinar o que? A natureza e a extensão dos procedimentos, que devem incluir o seguinte. O auditor, ele aplica procedimentos de auditoria para diminuir o risco. Lembre-se, risco de auditoria é o risco formado pelo risco de detecção e o risco de distorção relevante. Risco de detecção está diretamente correlacionado à aplicação dos meus procedimentos. Quanto mais procedimento eu aplico, menor meu risco de detecção, menor meu risco de auditoria. Há essa relação inversa entre o número de procedimentos de auditoria aplicado e o risco de auditoria, que é o risco do auditor emitir uma opinião inadequada quando contém distorções relevantes. Então, quando ele aplica procedimento, ele vai obter entendimento dos procedimentos estabelecidos pela administração para assegurar que os eventos subsequentes foram identificados. O auditor se certifica, aplica procedimentos para dizer, olha, se existir evento subsequente, a entidade
ajustou ou identificou. Indagar a administração e, quando apropriado, aos responsáveis pela governança sobre a ocorrência de eventos subsequentes que poderiam afetar as demonstrações. Nesse momento aqui, ele solicita, se for o caso, as representações formais quanto aos eventos subsequentes, para a administração reduzir a termo, numa carta, num documento, dizendo: olha, os eventos subsequentes que precisavam ser ajustados ou divulgados foram feitos. Leitura das atas, se houver, das reuniões, da administração, dos responsáveis pela governança, realizada após a data das demonstrações, indagar sobre os assuntos discutidos, fazer leitura das últimas demonstrações intermediárias, se houver. Se em decorrência dos procedimentos aplicados, em conformidade aos 2 itens anteriores que a gente falou, o 6 e o 7, o auditor identificar eventos que requeram ajuste ou divulgação nas demonstrações, o auditor deve determinar se cada um desses eventos está refletido de maneira apropriada nas referidas demonstrações, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. De forma bem resumida, o auditor ele tem uma forma de agir bem simples. Tem evento subsequente, é preciso ser ajustado ou divulgado, foi feito, aplica procedimentos para certificar que isso foi feito. A essência do trabalho do auditor no contexto dos eventos subsequentes é isso. As representações formais ou carta de responsabilidade, documento que a entidade deve entregar ao auditor próximo ali à emissão do relatório de auditoria. Representações formais, se o auditor solicitar e não for atendido, ele pode se abster de emitir opinião. Olha só a confusão que pode ter para a entidade. Então, ela vai fornecer e fornecer de maneira adequada. O auditor independente deve solicitar à administração, quando apropriado aos responsáveis, representação formal que todos os eventos subsequentes à data das demonstrações, que segundo a estrutura de relatório financeiro aplicado, requerem ajuste ou divulgação, foram ajustadas e foram divulgadas. Tudo pode. Professor, quando o senhor fala assim, tudo pode, algum evento subsequente que precise ser divulgado ou apresentado, o que acontece? O auditor ele vai certificar que foram feitos. O tudo pode se ocorrer um evento subsequente, a entidade precisa de ajuste, ou divulgação, eu ajustei, eu divulguei, pronto, não tem nenhum problema. Você tem que dar transparência às operações da entidade, porque nós temos tanto usuários internos quanto usuários externos dessas informações contábil, financeira e histórica. Vamos passar para o segundo momento. Nós demos uma passeada legal no primeiro momento dos eventos subsequentes. Qual é o segundo? Fatos que chegaram posteriores à emissão do relatório de auditoria e anteriores à publicação das demonstrações. Lembre-se, eu publico as demonstrações juntamente com o relatório de auditoria, conjuntamente. Então, momento 2. Fatos que chegaram ao conhecimento do auditor após a data do relatório, mas antes da divulgação. O auditor independente não tem a obrigação de executar nenhum procedimento em relação às demonstrações após o seu relatório. Essa é a regra. Entretanto, aí tem exceção. Se após a data do seu relatório, mas antes da divulgação, o auditor tomar conhecimento de fatos que, se fosse seu conhecimento na data do relatório, poderia ter levado ele a alterar o seu relatório, ou seja, modificar, aí ele vai ficar zangado? Ele vai chutar o pau da barraca? Ele vai gritar? Ele vai fazer alguma exigência? Não. Ele vai conversar com a administração. Lembre-se, sempre as alternativas mais calmas. A gente, em algum momento, faz uma citação, eu sei que alguns de vocês sabem, outros não, que a gente tem um auditor Juninho. Quem é o auditor Juninho? É o auditor zangado. É um personagem que a gente criou, que ele é muito zangado. Numa situação de evento subsequente, ele já chega logo quebrando
o pau da barraca se tiver um evento subsequente. Calma, Juninho, calma. Você trabalhando com ele vai dizer assim, não, professor, o Juninho é muito zangado. Não, você vai acalmar ele. Ele fica bem com raiva porque tem um evento subsequente. Aí você vai dizer, calma, Juninho, calma. Vamos bater um papo com a administração. Vamos ver como ela vai se comportar, né? Qual é a atitude que ela vai tomar. A gente vai solicitar que ela modifique, que ela ajuste, que ela publique essa informação. E depois a gente aplica procedimentos para saber se foi feito. Ah, tá. Aí o Juninho, tá bom. Então é isso que você vai fazer. Você vai acalmar o Juninho. Pessoal, o que eu quero dizer a você, essa brincadeirinha, é para dizer que em tratando de eventos subsequentes na questão de múltipla escolha, ou até mesmo certo e errado, sempre pense em uma alternativa, principalmente as questões objetivas de múltipla escolha, de modo, pense em uma situação em que a melhor resposta sempre é aquela que dá a ideia de calma. Nada de, primeiro, não vou declinar do trabalho, não vou me zangar, não vou modificar minha opinião, eu vou ter que tomar uma atitude mais serena, mais pensada, com calma. Nós vamos ver isso quando estiver praticando, vocês vão brincar, na hora a gente vai dizer assim, calma, Juninho, calma, e aí vai marcar a resposta certa, tá bom? Vamos lá. Então ele deve fazer o quê? Discutir. Se fosse o Juninho, sozinho, ele identificou um evento que poderia fazer com que ele modificasse a opinião dele, já ia logo modificando, Juninho. Você não, calma, Juninho. Nós vamos fazer o quê? Discutir o assunto com a administração e com a apropriado responsável, determinar se as demonstrações precisam ser alteradas. Em caso afirmativo, indagar a administração como ela pretende tratar o assunto. Aí a administração alterou. Então, você vai aplicar os procedimentos de auditoria necessários, vai estender os procedimentos de auditoria e fornecer, se for o caso, um novo relatório de auditoria sobre as demonstrações alteradas. O novo relatório de auditoria não deve ter data anterior à data de aprovação das demonstrações alteradas. Isso cai bastante. Essa é a atitude. Se a legislação não proíbe que a administração de restringir a alteração das demonstrações contábeis aos efeitos do evento ou eventos subsequentes que causarem essa alteração, em que os responsáveis pela aprovação da administração das demonstrações contábeis não estão proibidos de restringir a aprovação a essa alteração, o auditor pode limitar os procedimentos a esses eventos subsequentes. Nesse caso, o auditor independente deve alterar o relatório para incluir data adicional restrita a essa alteração, que indique que os procedimentos de auditoria independente sobre os eventos estão restritos unicamente às alterações das demonstrações contábeis descritas na respectiva nota explicativa. De forma resumida, o auditor detectou que há um problema especificamente num ponto. Ele pode aplicar procedimentos adicionais ou outros procedimentos apenas naquele fato, naquele evento subsequente, e pode fazer menção a isso no seu relatório. De que forma, professor? Nessa situação, o auditor deve alterar a data do relatório para incluir a data adicional restrita a essa alteração. Então, eu posso fazer uma restrição a apenas esse fato no meu relatório. Pessoal, foi o momento 2. Vamos agora para o momento 3. Fatos que chegaram ao conhecimento do auditor após a divulgação das demonstrações. Pessoal, continua a mesma cantiga. O que é a mesma cantiga, professor? Após a data da emissão do relatório, o auditor não tem a obrigação de aplicar procedimentos de auditoria. Esta é a regra. Entretanto, olha só a leitura. Após a divulgação das demonstrações contábeis, o auditor independente não tem, porque nós estamos no momento 3, então o termo inicial é o quê? Divulgação das demonstrações.
O auditor independente não tem obrigação de executar nenhum procedimento em relação às demonstrações. Essa é a nossa regra. Entretanto, exceção, se após a divulgação o auditor independente tomar conhecimento de fato, que se fosse seu conhecimento na data do relatório, poderia ter levado ele a alterar, ou seja, modificar o relatório dele, ele deve tomar as seguintes atitudes. De novo, vamos pensar no auditor Juninho. O auditor Juninho já chegava logo chutando o pau da barraca. Essa entidade quer me enganar. Tem um evento subsequente, estava escondendo, não divulgou, não apresentou, não ajustou e me sacaneou. E você, calma, Juninho, para que tanta zanga? Aí você vai com calma e pede calma a ele também, você está trabalhando em equipe, vai bater um papo com a administração, é a mesma cantiga. Discutir o assunto com a administração e, quando apropriado aos responsáveis, determinar se as demonstrações precisam ser alteradas e, caso afirmativo, indagar a administração como pretende tratar o assunto. Caso a administração altere, aplicar procedimento de autoria necessário, revisar as providências tomadas pela administração para garantir que todos receberam as demonstrações contábeis, juntamente com o respectivo relatório, que seja informado da situação, estender os procedimentos mencionados no item 6 e 7 até a data do novo relatório, fornecer um novo relatório de auditoria independente sobre as demonstrações. Isso é que tem que ter em mente. Professor, então o momento 3 já foi embora, sempre a referência ao termo inicial, a partir daquele momento. E você tem que ficar atento, porque a atitude é a mesma. A atitude é a mesma em cada momento, só mudando o termo de referência. Uma informação muito importante está no item 16. O auditor independente deve incluir em seu relatório novo ou remetido um parágrafo de ênfase, ou seja, uma opinião não modificada. Parágrafo de ênfase serve para quê? Parágrafo de ênfase não é opinião. Parágrafo de ênfase serve para chamar a atenção de um fato, de uma informação que foi divulgada ou apresentada, normalmente por meio de nota explicativa. Fica a dica: parágrafo de ênfase, opinião não modificada. Parágrafo de ênfase, a gente associa, pode ser disposta aí a informação dos eventos subsequentes, tá bom? Opinião não modificada. Essa tríade aí, como as bancas gostam de cobrar esses tópicos aí, essa associação que a gente está fazendo. Então, o auditor independente deve incluir em seu relatório novo remetido um parágrafo de ênfase com referência à minha nota explicativa, que esclarece mais detalhadamente a razão da alteração, emitidas anteriormente o relatório anterior fornecido pelo auditor independente. Caso a administração não tome providências necessárias para garantir que todos que receberam as demonstrações contábeis emitidas anteriormente sejam informados da situação e não altere, a administração está temando, ela não toma providência, não altera as demonstrações nas circunstâncias que o auditor considerou necessário, ele deve notificar a administração e, a menos que todos os responsáveis da governança façam parte da administração, o responsável pela governança, de que o auditor independente vai procurar evitar o uso por terceiros daquele relatório no futuro. Se, apesar dessa notificação, a administração responsável não tomarem as referidas providências, o auditor deve tomar as medidas apropriadas para tentar evitar o uso de terceiro daquele relatório. Em última hipótese, então é assim, de tudo fica a informação para arrematar aqui. Então, existe um momento que o auditor vai lá, conversa com a administração, pergunta como é que ela vai tratar aquele assunto, aquele evento, aplica procedimentos para saber se ainda assim ela não modificar, não alterar, normalmente altera. E se não alterar, aí o auditor vai buscar até vamos dizer assim, a justiça para que a entidade não faça uso do seu relatório. Data dupla. Quando, nas circunstâncias do item 12, o auditor independente alterar o seu relatório para incluir a data adicional restrita a essa alteração, a data do relatório do auditor independente sobre as demonstrações anterior
a alteração subsequente feita pela administração permanece inalterada, pois essa data informa ao leitor quando o trabalho de auditoria para essas demonstrações foi concluída. Entretanto, é incluída uma data adicional no relatório de auditoria independente para informar os usuários que os procedimentos de auditoria independente posteriores àquela data se restringem à alteração subsequente às demonstrações desse tipo. Eu coloco a data do meu relatório do auditor independente, exceto, aí coloco uma nota de que é a data de conclusão dos procedimentos restrita à alteração descrita na nota Y. De forma resumida, se por acaso o auditor detectou que existe um evento subsequente que não foi apresentado ou não foi divulgado em momento tempestivo, o auditor conversa com a entidade, solicita que sejam tomadas as medidas cabíveis e, se for feita, o auditor deixa a data do seu relatório normalmente e pode fazer, desde que lei ou regulamento não tenha algo em sentido contrário, ou seja, não haja proibição de lei ou um regulamento específico da específica entidade, o auditor pode deixar a data normal, inicial. Isso serve de certa forma para indicar aos leitores que aquele foi o momento da finalização do trabalho, e se houver um evento subsequente, vai ficar restrito. Você pode restringir a chamada data dupla, ou seja, eu tenho a data do relatório, mas a data da nota explicando que foram aplicados procedimentos de auditoria especificamente para aquele evento subsequente. E aí a chamada data dupla. Medida do auditor independente para tentar evitar o uso indevido do relatório. Caso o auditor independente acredite que a administração, os responsáveis pela governança, não tomaram as medidas necessárias para evitar o uso indevido do relatório dele sobre as demonstrações divulgadas anteriormente pela administração, apesar de notificação prévia de que ele tomará medidas para tentar evitar o uso indevido, o auditor deve avaliar a adoção de medidas a serem tomadas em função dos seus direitos e das suas obrigações legais. Consequentemente, o auditor independente pode considerar apropriado buscar assessoria legal. Procurar um advogado, procurar a justiça para evitar o uso inadequado do seu relatório. Essa é a ideia, tá bom? Pessoal, e aqui a gente encerra a parte teórica de modo bem objetivo. Nós vamos, no bloco seguinte, trazer questões e vamos mostrar como essa quantidade de informações de uma das normas mais complexas que tem no estudo da auditoria, a gente consegue matar praticamente todas com as informações que aqui a gente passou, tá bom? Forte abraço e até o próximo bloco. Fala pessoal, vamos retornar aqui às questões. Pessoal, vamos ver como as bancas cobram tópicos referente à NBCTA 560-R1, que trata das transações e eventos subsequentes. A gente vai ver de forma bem objetiva, existe uma preferência pelas bancas em geral de alguns tópicos, desde mais simples de definições a mais complexos, mas a gente consegue se sair muito bem desses tópicos. Vamos lá, pessoal. Relacione as datas consideradas pela NBCTA 560, eventos subsequentes, às respectivas definições. Pessoal, uma questão recente e a gente sempre aposta, sempre, quem estuda comigo sabe que a gente sempre, quando vai estudar, eu recomendo a vocês estudar pelas definições. Na NBCTA 560-R1, norma que trata das transações e eventos subsequentes, traz as datas e aqui traz a definição pura e simples. Então a gente vai associar a primeira coluna à segunda, ou seja, vai colocar as definições. Vamos lá. Vamos logo preenchendo aqui. É a data do relatório do auditor independente sobre as demonstrações. Pessoal, isso aqui é 3. Data do relatório de auditoria. Data em que todos os quadros que compõem as demonstrações contábeis foram elaboradas e que aquelas que
com autoridade reconhecida, afirmo que assume a responsabilidade por essas demonstrações. Isso aqui é 2. Isso aqui é 2. Data da aprovação. Próxima. É a data em que o relatório da auditoria independente das demonstrações são disponibilizadas. Isso aqui é a data de publicação das demonstrações. É a 4. 4. E data de encerramento do período coberto pelas demonstrações é a data das demonstrações contábeis, 31/12. Aqui é 1. Então, 3214, deixa eu ver, data de encerramento do último período coberto, data das demonstrações contábeis, 3214, 3214, gabarito letra B. Gabarito letra B. Vamos só conferir aqui direitinho. Vamos aqui. 3. Opa! Eita, mas aqui estamos desse jeito, né? 3, 2. Eu falei uma coisa, olha só para você ver, pessoal. Eu marquei direitinho para encher. 3, 2, 4, 1. E eu falei 1, 4. Eu falo uma coisa e o que está escrito é outra. Mas o que está escrito, pessoal, está aqui, ó. 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Gabarito letra C. Eu até estranhei. Gabarito letra C, questão simples. Ah, professor, o senhor errou, ó. Não preste atenção na hora de preencher. Preencher as informações direitinho, mas na hora a gente corrige e a gente passa para a próxima. Olha só, pessoal, essas definições estão dispostas na NBCTA 560, questão simples. Embora seja simples, não esqueçam, preencham e verifiquem direitinho que a banca adora colocar pegadinhas. Vamos partir para a próxima. Outra questão de 2021 da FGV. Após a data do seu relatório, mas antes da divulgação das demonstrações, o auditor independente tomou conhecimento de fato. Se fosse do seu conhecimento na data do relatório, alteraria sua opinião. No caso que trata de um assunto que altera as demonstrações, o auditor deve. Pessoal, sempre escolha, quando trata de evento subsequente, identificou um evento subsequente, o que o auditor deve fazer? Calma, ele deve seguir passos. Quais são os passos? Primeiro, ele conversa com a administração, verifica como ela vai tratar aquele assunto, aplica procedimentos, depois ela faz as recomendações, aplica procedimentos, se de fato ela alterou, e aí vai verificar o efeito sobre aquele evento. É mais ou menos essa sequência. Eu não estou dizendo isso para vocês não decorarem em si, mas aprender que existe uma lógica. Vamos ver. Leva em consideração o fato a partir do exercício? Bem, não é isso que eu falei. Comunicar o fato ao órgão regulador? Muito pior. Também não é isso. Comunicar o fato ao órgão regulador? Também não, pessoal. Tem que ir em busca do que eu falei. Discutir o assunto com a administração e comunicar uma mudança. Auditor faz mudança de cara logo? Não. Ele nem fala em modificar. Pessoal, até mesmo a NBCTA 560 não fala em modificar a opinião dele. Ele tem que indagar, conversar com a administração, discutir o assunto com a administração. Até aqui tudo bem. Comunicar sobre a mudança? Não. Porque ele vai avaliar o efeito ou os possíveis efeitos. Se ela alterou, então ele vai avaliar, aplicar procedimentos adicionais. Aí, correto, gabarito é letra E. Discutir o assunto com a administração e indagar como ela pretende tratar o assunto nas demonstrações. Gabarito, letra E. Eu digo a vocês, a gente responde várias questões utilizando o bom senso, utilizando a calma. Se você estivesse trabalhando com o nosso auditor, Juninho, quem é esse, professor? É um auditor, uma figura que a gente costuma utilizar nas nossas aulas, que ele não tem paciência. O auditor Juninho é um auditor zangado. Nessa circunstância aqui, se fosse ele, é só um personagem, pessoal.
já chegava logo alterando a opinião do auditor, e aqui não. Calma, Juninho, calma. Vamos discutir com a administração, ver como é que ela vai tratar esse assunto. Não fala, a norma não diz. As principais passagens da NBCTA 560 não traz que o auditor modifica a opinião dele. De cara logo. Auditor Juninho, sim. Esse é zangado, não tem zanga. Tá bom? Isso é uma forma, pessoal, para quando você estiver fazendo leituras desse assunto, lembre-se do auditor Juninho. Tá bom? Se ele estiver na equipe, você diz, calma, Juninho, vamos conversar, vamos ver como é que ela vai fazer aqui com relação a esse aspecto. Gabarito letra E. Gabarito letra E. Item 10, que é um dos mais, vamos dizer, recorrentes. Fatos que chegaram ao conhecimento do auditor independente após é o momento 2. A gente tem o momento 1, momento 2, momento 3 dos eventos subsequentes. Momento 1 é da data das demonstrações contábeis até a data de emissão do relatório. Data de emissão do relatório, a data de publicação das demonstrações e posteriores à publicação das demonstrações. Nós estamos no momento 2. O que o auditor vai tomar? Qual posição? Ele vai indagar a administração como ela pretende tratar o assunto nas demonstrações, gabarito letra E. A banca copiou e colou o caput do item 10 da NBCTA 560 e perguntou qual a atitude mais correta. Como isso cai em prova? Vamos ver. Próxima questão. A respeito das implicações de transações e eventos subsequentes para os trabalhos de autoria, julga os itens a seguir. A entidade deve ajustar em suas demonstrações contábeis os valores reconhecidos por eventos subsequentes, que indique condições surgidas após o período contábil e que se referem a essas demonstrações. Pessoal, em auditoria, fiquem atentos no poder e no dever. Olha só, a entidade tem a obrigação de ajustar suas demonstrações. Os valores reconhecidos por evento subsequente, ela vai avaliar. Que indique condições surgidas após o período contábil. O mais correto seria ela avaliar a situação antes do período, no período que está sendo, que ainda dá tempo de fazer alguma alteração. Então, o mais correto é pode, ao invés de deve. Ainda vai avaliar se de fato, ora, tem um evento subsequente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que divulgar, eu tenho que ajustar, mas isso não é uma coisa, não é uma verdade absoluta dizer que eu devo fazer essa alteração. Às vezes nem preciso fazer nenhum ajuste, apenas a divulgação. Então, falso, o item 1. Caso, em razão da alteração nas demonstrações contábeis provocados por eventos subsequentes, o auditor emita novo relatório de auditoria relativos às demonstrações contábeis alteradas, a data desse novo relatório deve ser anterior à data das aprovações. Se não fosse o quase, estaria certo. A data desse novo relatório não deve ser anterior à data, não deve ser, falso, a data de aprovação das demonstrações alteradas. Item 3. Ocorrendo alteração nas demonstrações contábeis após a divulgação e havendo a necessidade de emitir um novo relatório, o auditor deve incluir nesse relatório um parágrafo de ênfase. Esse parágrafo de ênfase serve para quê? Chamar a atenção de um fato que foi divulgado, foi apresentado nas demonstrações. Com referência à nota explicativa, ou seja, nota explicativa, então é porque foi divulgado ou apresentado. Aí, esse aqui está certo, verdade. Então, apenas o 3, gabarito, letra B. Questão massa essa aqui. Questão massa. Vamos partir para a próxima. Após a emissão do relatório e antes da divulgação das demonstrações, um auditor independente tomou conhecimento de fato novo e não sabia que teria alterado o relatório. Nesse caso, o auditor deverá. Pessoal, um fato novo que, se ele soubesse na época, teria modificado a opinião dele. Evento subsequente. Qual é
quais são as atitudes que o auditor deve ter. O auditor deve, ao identificar um evento subsequente, ele conversar, discutir com a administração, verificar como ela vai tratar esse assunto. Se precisar de alteração, ele indica, depois aplica procedimento de auditoria para saber se o efeito ou possível efeito sobre a sua opinião. Essa é a sequência a ser seguida quando o auditor detecta um evento subsequente que, de certa forma, não foi ajustado ou não foi divulgado. Vamos em busca dessa alternativa. Lembre-se do auditor Juninho. Se fosse o auditor Juninho, ele já chutava o pau da barraca. Professor, o que é isso? Ele já chegava logo modificando a opinião. Vou emitir uma opinião modificada, tem um evento subsequente, não foi apresentado, não foi divulgado, não foi ajustado. Calma, Juninho, calma. Vamos bater um papo com a administração, vamos discutir com a administração, saber como é que ela vai tratar desse tema. Sempre uma atitude mais calma, mais serena, mais educada, porque você, auditor, nós, auditores, e você, futuramente auditor, a gente sempre agindo com parcimônia. Professor, e se for auditor Juninho, eu estou trabalhando com ele na equipe, você diz, calma, Juninho, calma. Então, vou repetir. Após a emissão do seu relatório e antes da divulgação, ou seja, no momento 2, que é momento 2, professor? Nós temos 3 momentos de eventos subsequentes. O 1 é entre a data das demonstrações contábeis e a data de emissão do relatório, e antes da divulgação, e após a divulgação nós estamos no momento 2. Propor ações para a administração da empresa auditada, propor ações de cara não. Primeiro ele questiona, ele indaga, ele pergunta, ele conversa. Chegar logo propondo, não é assim. Calma, Juninho. Se for Juninho, já chegava logo chutando o pau da barraca. Refazer tempestivamente todo o relatório, nunca na vida. Aqui é retrabalho. Modificar de pronto a opinião, de pronto. Se fosse o Juninho, ele chegava logo, era lascando a administração. Já chegava logo, era modificando, de pronto. Não, calma, Juninho. Não é isso, não. Sugerir procedimentos a ser adotados pela administração, caso haja alteração. Pessoal, aqui já está mais ou menos. Agora vamos ver outra alternativa. É assim. Múltipla escolha, você vai eliminando as alternativas sem dó, com conhecimento adquirido que você tem. Sugerir procedimento a ser adotado pela administração, caso haja alteração. Se houver alteração, você não vai sugerir. Só se não houvesse, né, alteração. Aí você poderia dar uma sugestão. Nesse caso aqui, não é. Aplicar os procedimentos necessários, no caso de a empresa auditada alterar, nas circunstâncias da alteração realizada. Professor, então, está mais ou menos alinhado, porque eu quero que vocês aprendam a fazer questões de eventos e transações subsequentes sem nem pensar em tremer o olho. O olho ele fica fixo. Se olhar fixo, como eu estou olhando para vocês aqui na câmera. Você tem que olhar e dizer, essa questão é minha. Banca, essa questão é minha, porque o professor me ensinou a matar a questão sem dó. Eu tenho um passo a ser seguido e sempre um deles é a alternativa. Professor, vão existir 2? Não, só um mesmo, só tem uma e é a literalidade da norma, gabarito letra E. De novo, toda hora, item 10 combinado com o item 11 costuma cair. Aplicar os procedimentos de auditoria necessários na circunstância da alteração, gabarito letra E. Pelas normas de auditoria, os chamados eventos subsequentes. Eventos subsequentes são eventos posteriores à data das demonstrações e antes da emissão do relatório e fatos que chegaram posteriores à emissão do relatório. Essa é a definição pura e simples, segundo a NBCTA 560, que trata sobre transações e eventos subsequentes. Mas a banca, a FCC, trouxe de uma maneira diferente.
de como pode ser tratado ou pode ser definido evento subsequente. Caracterizado por sucederem as datas de demonstrações sujeitas à auditoria, não devem produzir qualquer resultado no parecer. Aqui, esse bem que está errado, esse sinalzinho. Se chegarem ao conhecimento do auditor antes das demonstrações contábeis, se chegarem ao conhecimento do auditor antes da divulgação, momento 2, reclamam que ele determine se as demonstrações precisam ser alteradas. Pessoal, não é bem isso, não é a literalidade, mas vamos deixar aqui, vamos dizer assim, do ladinho, tá? Nós temos 3 momentos para os eventos subsequentes. Momento 1, 2 e 3. Sempre estou repetindo. Data das demonstrações contábeis, 31/2, 31/12, e data de emissão do relatório de auditoria, entre a data do relatório de auditoria e data da publicação das demonstrações e posteriores à publicação das demonstrações. Não possui normas, possui, falso, NBCTA 560, caracterizado por suceder a data de emissão do parecer, não condiz com qualquer outra ação do auditor. O auditor, ele, via de regra, não faz nada posterior a essa data. Entretanto, né, assim que a norma diz, ele toma algumas atitudes. Então, está errado. Se verificados, reclamam anulação, também não, bem doida. Pessoal, por mais que a letra B esteja estranha, é o nosso gabarito. Gabarito letra B. Nós temos aqui uma explicação. Nosso gabarito é a B, é verdade que a banca omitiu uma informação importante. Qual seja, para que o auditor venha a determinar se as demonstrações precisam ser alteradas, o fato que chegaram ao seu conhecimento deve ser de natureza tal que se eu tivesse levado a alterar esse relatório caso conhecesse essa data. As demais alternativas, conforme a gente viu, muito louca, são bem estranhas. Gabarito letra B. Uma das questões mais difíceis, né, dessa prova, Cefaz Piauí. Eu estava lá no dia, foi acredito que tenha sido o único concurso de auditor que eu fiz no meu estado que eu não fui aprovado. Foi exatamente esse, mas tinha acabado de tomar posse no TCE, estava curtindo meu dinheiro novo. E estava, vamos dizer, quando eu comecei a ministrar aula, então estava com a cabeça bem fora, bem desfocada. Vamos fazer essa questão. Suponha que a organização XYZSA teve a data das demonstrações contábeis, 31/12 de 2013, a data da aprovação das demonstrações, 21/5/2014, a data do relatório, 25/2/2014, e a data programada para divulgação, 25/3/2014. E que no segundo período do evento, o que é o segundo período? Eu tenho um primeiro e um segundo. Primeiro período ou primeiro momento está entre a data das demonstrações contábeis e a data do relatório, e o segundo momento é exatamente da data do relatório e antes da publicação. Vamos lá. Então, falando do segundo período. Dos eventos subsequentes, uma ocorrência que tivesse chegado ao conhecimento dos auditores após a data do relatório, poderia levar ele a modificar o seu parecer e que, diante da relevância, os membros da governança decidissem alterar demonstrações. Nesse caso, o que é auditor, qual é a atitude que tem quando o auditor detecta um evento subsequente, independentemente de qual é evento? Pessoal, primeiro, ele sempre indaga a administração, conversa, comunica com a administração. Posteriormente, se houver alguma alteração, ele sugere, recomenda que a administração faça as alterações. Depois ele aplica procedimentos adicionais para saber se de fato houve essa modificação. Auditor não chega modificando a sua opinião, ou seja, uma opinião modificada por conta de um evento subsequente que ele detectou, que não foi publicado, não foi divulgado e nem ajustado. É necessário ele entender o que aconteceu. E você vai em busca dessa questão, dessa alternativa. Se fosse o auditor Juninho, pode ter certeza, é uma atitude mais esdrúxula. Tipo,
cancelar o trabalho, declinar do trabalho, modificar a opinião, o auditor Juninho é muito ignorante. Você trabalhando com ele, você vai dizer, calma Juninho, vamos procurar uma alternativa mais tranquila, que a gente percebe uma parcimônia, uma paciência com o ente auditado. Vamos lá, pessoal. O auditor deve aplicar os procedimentos de auditoria necessários nas circunstâncias da alteração, estender o procedimento até a data do novo relatório e fornecer um novo relatório sobre as demonstrações. Gabarito letra A. O auditor deve solicitar à administração, membro da governança, uma representação de que todos os eventos subsequentes à data das demonstrações que requeram ajuste ou divulgação sejam ajustados e divulgados. O problema é a palavrinha intempestivamente, tempestivamente. O auditor independente não tem obrigação de executar nenhum procedimento em relação às demonstrações após a data do seu relatório. Essa é a regra que comporta exceções. Não se espera que o auditor execute procedimentos adicionais para assuntos para os quais o procedimento anteriormente aplicado tenham sido fornecido conclusões satisfatórias. Meu Deus, professor! Cada erro, um nãozinho aqui, um izinho aqui, está atrapalhando de negação. O auditor pode limitar os procedimentos de auditoria aos eventos subsequentes ao primeiro período. Não, ao segundo período. Ao segundo. Porque ele estava se referindo ao segundo. O primeiro já era. Gabarito, letra A. E aqui a gente traz de maneira bem objetiva, tá? O item 10. O auditor, mais uma vez, o item mais cobrado pelas bancas disparado. É o momento 2. O auditor toma conhecimento de fato que, se fosse seu conhecimento na data do seu relatório, poderia ter levado o auditor a alterar, ele deve. Item 10 com 11. Caso a administração altere, que é o caso, ele deve aplicar os procedimentos de auditoria necessários nas circunstâncias, estender os procedimentos e fornecer um novo relatório sobre as demonstrações alteradas. Gabarito, letra A. Questão top. Eu vejo ela como a questão mais difícil que envolve transações e eventos subsequentes, que quando depois a gente explica e aponta, demonstra o que cai em prova, o que costuma cair da maneira mais complexa, item 10, item 11 da NBCTA 560. Vamos partir para a próxima. Segundo a norma de auditoria, eventos subsequentes são eventos ocorridos entre a data das demonstrações e a data de quem? Do relatório apenas? Não. Aprovação não é referência. Da publicação das demonstrações, da reunião da Assembleia Geral, do relatório do auditor independente após o seu relatório. A mais completa é a letra E. Gabarito é a letra E. Gabarito é a letra E. Vamos partir para a próxima. A Companhia W é auditada pelo auditor independente João. A Companhia W publicou as suas demonstrações no dia 5/3, com um relatório sem ressalva assinado pelo João. Em 10/3, João tomou conhecimento de que o principal cliente havia pedido concordata em dezembro e não pagaria sua dívida. João discutiu o assunto com a administração e determinou que a demonstração fosse alterada, o que foi feito. Ora, o auditor verificou que houve um evento subsequente, solicitou que a administração fizesse uma alteração, uma divulgação, normalmente, explicar de um fato, principalmente se o fato foi ou não apresentado ou divulgado, se foi, nota explicativa. Pediu que alterasse e ela fez. Muito bem. O que pode fazer? O que pode ser feito? Vamos ver aqui qual é a pergunta. Assinale a opção que indica o procedimento que João com relação ao seu relatório. Pessoal, se o auditor solicitou que fosse feita uma alteração e a entidade assim o fez, não resta outra coisa. Opinião sem ressalva vai dar uma ênfase, vai colocar isso num parágrafo de ênfase. Isso tem previsão na NBCTA 560, especificamente no item 16, salvo me engano. Vamos conferir aqui. Então, adicionar um parágrafo de ênfase, gabarito letra B. Aqui tem manter o relatório sem ressalva,
Bem, a norma traz expressamente parágrafo de ênfase para essa situação, que é um relatório sem ressalva. Aqui é o princípio da especificidade, ou seja, literalidade da norma, em detrimento de algo que é sinônimo, mas não é resposta. Fiquem ligados, viu? Tem que dar ênfase, embora a ênfase seja um relatório sem ressalva. Então, o assunto, item 16. O auditor independente deve incluir em seu relatório um parágrafo de ênfase. Gabarito letra B. Em uma determinada entidade, as demonstrações contábeis do exercício findo de 31 de 12 de 2014 foram aprovadas em 27 de fevereiro de 2015. O relatório do auditor independente foi emitido em 9 de março. As demonstrações foram divulgadas dia 22 de março, que é o dia do meu aniversário, e aprovadas pelos acionistas dia 4 de abril. Percebam aí um tipo de questão cheio de pegadinha, porque tem muitas datas. Quais são as datas que eu devo memorizar para efeito de referência ao termo inicial? Data das demonstrações contábeis, data do relatório e data da publicação. Você tem que ficar ligado nessa aí. E as suas definições. De acordo com a NBCTA 560, a data até quando o auditor independente deve executar procedimentos de auditoria desenhados para obter evidências apropriadas e suficientes sobre os eventos que afetam as demonstrações. Ora, a data limite é a data de emissão do relatório que eu posso fazer e aplicar, porque posterior a isso, ele nem tem obrigação de aplicar procedimentos de auditoria. Não se espera isso do auditor. Então, 9 de março, o relatório exatamente, que é o limite que eu posso alterar isso, fazer alguma alteração. Gabarito letra C. São eventos subsequentes. Opa, definição pura e simples. Os ocorridos após a divulgação são, mas não é a definição da norma. Os ocorridos posteriormente à data das demonstrações contábeis e antes das demonstrações, ocorrido posterior à data e antes do relatório, também está incompleta. A letra A está incompleta, não está totalmente correta. C. Os ocorridos antes da data em que o relatório independente e as demonstrações auditadas, não está legal não. Aqueles ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e a data do relatório e fatos que chegaram ao conhecimento do auditor independente após esse relatório. Essa é a definição pura e simples de evento subsequente, em conformidade com a NBCTA 560-R1, norma que trata sobre os eventos subsequentes. Vamos partir aqui para a próxima. Então, próximo item. Aqueles ocorridos na data em que todos os quadros que compõem... Pessoal, isso aqui está muito errado. Gabarito letra D. Preencha a lacuna os corretos e respectivos conceitos aplicados. Eventos subsequentes são eventos ocorridos entre a data de quê? Das demonstrações contábeis. Então, letra A, data do relatório, não pode ser a letra A. Data do relatório, também não. Das demonstrações. E fatos que chegaram ao conhecimento do auditor independente, da data do relatório, gabarito letra C. Data da aprovação não é, data da divulgação também não. Pessoal, aqui direto. Gabarito letra C. Professor, isso cai, não, isso despenca. O que você deve saber de evento subsequente? O conceito puro e simples, segundo a NBCTA 560. Os três momentos dos eventos subsequentes e as atitudes ou os procedimentos que o auditor deve aplicar quando ele detecta um evento subsequente. Isso é o que cai na prova. E que, quando detectado, ele solicitar a administração e a administração solicitar que ela tome providência no sentido de publicar, ajustar o evento subsequente, o auditor ele vai emitir, no caso, uma opinião não modificada, ou seja, ele vai fazer referência por meio de um parágrafo de ênfase, fazendo remissão, fazendo referência
a nota explicativa. Então, feito essas considerações aqui, explorou a definição pura e simples do que vem ser evento subsequente. Gabarito letra C. Em relação à norma de auditoria, que trata dos procedimentos de auditoria especificamente relacionados aos eventos subsequentes, a NBCTA 560 assinala a alternativa incorreta. Pessoal, a Universidade Federal do Paraná tem tanta questão de auditoria no nível hard, muitas questões difíceis, tá? Fica aí a dica para vocês. Tem questões que a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar os erros, são muito difíceis, complexas. Vamos ver aqui. Considera-se evento subsequente aqueles ocorridos entre a data do encerramento, data das demonstrações, sob análise e a data da emissão do relatório de auditoria. Verdade. O auditor independente deverá solicitar à administração do cliente, quando apropriado aos responsáveis, uma representação formal relatando que todos os eventos subsequentes à data das demonstrações foram ajustados ou divulgados. Verdade. Nos casos em que a administração venha alterar as demonstrações após a emissão do relatório de auditoria, o auditor independente deverá adotar procedimento de auditoria a fim de avaliar as circunstâncias das alterações realizadas. Verdade. Nas situações em que ocorra alteração nas demonstrações após a data de emissão do relatório, o auditor deve incluir no seu relatório novo remetido parágrafo de ênfase, correto, fazendo referência à nota explicativa, correto, que esclareça mais detalhadamente a realização da alteração das demonstrações contábeis. Pessoal, como eu tenho as 4 alternativas erradas, só pode ser a letra E, vamos justificar o gabarito. A norma de auditoria relativa aos eventos subsequentes determina a obrigatoriedade do auditor de executar procedimentos de auditoria específicos relacionados às demonstrações após a entrega desse relatório. Pelo contrário, não se espera que o auditor precise aplicar mais procedimento. Não tem essa obrigação, tá? Então, gabarito letra E, só para a gente copiar aqui a literalidade da norma. O auditor não tem a obrigação de executar nenhum procedimento em relação às demonstrações após a data do seu relatório, tá bom? Gabarito letra E. Pessoal, aqui a gente finaliza mais um bloco de questões envolvendo um assunto que de certa forma é complexo, mas quando você entende depois o mecanismo, quais são os conceitos ou dispositivos com maior incidência, até que as questões ficam tranquilas porque ela tem uma lógica. A gente encontra vocês na próxima aula.